Aproveitando que a gente está falando sobre splines, né, mais especificamente sobre o texto, eu queria te mostrar uma função muito legal que é o Extrude Tool. O Extrude, ele faz o quê? Ele extruda, eu nem sei se existe essa palavra exatamente em português, mas ele cria uma espessura nesse texto, porque se você gira o texto aqui, o texto ele é extremamente fino. Se você até olhar pelas outras 4 visualizações, ó, na visualização de front você consegue ver o texto, mas na visualização de top, ó, o texto é praticamente uma linha, você não consegue enxergar. É a mesma coisa que você tem na opção de right, ó. Você não enxerga o texto, porque ele não tem profundidade, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Para você criar profundidade é muito simples. Lembrando que isso que eu vou mostrar, essa opção de Extrude, funciona para qualquer spline que você tenha, tá? Não é só porque eu estou com texto que só funciona no texto. Funciona para estrela, funciona para círculo, para o N-side, enfim, qualquer um desses caras aqui. Então o que eu vou fazer? Para abrir as opções de Extrude, a gente clica aqui em cima, clica e segura, vai abrir várias opções. Eu vou clicar em Extrude. Cliquei em Extrude, não esquecem, todos esses itens que são verdes são itens que precisam de algum objeto para poder gerar alguma coisa. Então eu vou pegar o texto aqui, ó, pelo painel de Objects, clica, segura e arrasta e solta em cima do Extrude. Pronto, já tenho meu texto extrudado. Acabou a aula, e tchau! Não, calma lá, vamos ter mais algumas opçõezinhas interessantes. Mas você vê que é extremamente rápido, né? Aplicou no Extrude, pronto, o texto já tem espessura. E aí você consegue enxergar agora pelas 4 visualizações. Dá para ver uma certa espessura aqui, uma certa espessura aqui. Muito bem, se você deixar o Extrude selecionado, você tem algumas opções aqui no atributo dele, né? Na parte de Objects. Você tem algumas, né? As duas que mudam mesmo são Objects e Caps. O Basic, Coordenadas e o Fong são opções padrões aí. Na aba de Objects, você tem aqui a primeira opção, que é o Movement. Tá? O Movement, ó, você pode dizer para onde vai ser direcionado essa extrusão. Dá para fazer alguns efeitinhos interessantes aqui. Ó. O primeiro seria o eixo horizontal, né? No eixo X, jogando para a esquerda, ó, se você coloca valores negativos, ou para a direita valores positivos. A segunda opção seria no eixo vertical, então para baixo, né, valores negativos, ou para cima valores positivos. E o terceiro, que é o mais interessante, que é a opção de extrusão no eixo Z, na própria profundidade. Então quanto maior o valor, meu Deus do céu, fica tipo aquelas letras antigas de Star Wars, né? Então você pode deixar a projeção que você quiser. Eu vou deixar aqui o Reset to Default, que é o valor de 20. Nessa extrusão fica mais ou menos interessante. Talvez um pouquinho mais, só para as outras coisas que eu vou te mostrar. E embaixo você tem o Subdivision. Subdivision são as divisões na sua espessura, tá vendo? Quanto mais opções eu coloco, mais ele divide. Pô, professor, para que eu vou usar isso, cara? Então, isso aqui é legal para quando você usa aquelas opções de deformadores, né? São deformadores que a gente vai ver, deixa eu ver, no próximo módulo a gente fala sobre deformadores. Então, fica de olho que quanto mais segmentos, melhor os deformadores funcionam. Mas isso a gente vê no próximo módulo, tá? Fica só com isso na sua cabeça, que subdivisões te ajudam muito para deformar o seu texto. Nesse aqui eu vou deixar só um mesmo, que já funciona bacaninha para o que eu quero te mostrar. Depois de Objects, a gente tem a aba de Caps. Em Caps, a gente pode mudar, por exemplo, a parte de Start e End. Professor, o que são essas coisas? O Start é a frente do seu texto. Por quê? A partir dessas opçõezinhas aqui, tá vendo? Imagine a minha letra A. Essa é a parte da minha letra A, onde a partir dela o meu texto é extrudado, né? Ele vai para o fundo. E se eu giro o meu texto, ele vai finalizar exatamente nessa linha de novo, né? Que é onde o texto, desculpa, o texto não, a extrusão chegou ao máximo, tá? Então o Start é a frente do meu texto e o End seria a parte final. No Start, ó, você tem o Cap, que é a maneira como ele vai fechar o seu texto. Se você coloca None, ele deixa vazado, ó, fica esse tipo de buraco. Parece aquele tipo de letreiro luminoso que a gente vê por aí muitas vezes, né? Então você tem None, posso colocar Cap, Cap é fechado, eu tenho Fillet. O fillet é meio zoado, eu não gosto muito dessa opção, mas o que ele faz? Ele deixa vazado, mas ele cria também uma borda nas laterais com uma certa curvatura. E depois a gente tem a opçãozinha aqui, ó, de Fillet Cap. O Fillet Cap é mais interessante. O que ele faz? Ele faz a opção de Cap e também o de Fillet, que é criando esse tipo de espessurinha, né? Essa bordinha aqui, para a gente poder escolher opções muito interessantes logo abaixo. Então você tem, ó, Steps. Os Steps, eles são a quantidade de segmentos que você vai ter nessa espessura. E você tem também
O radius. O radius seria o raio, a expansão desse cara. Lembrando que aqui eu estou trabalhando na parte de start, mas se você quiser, ó, você pode vir também no end e colocar fillet cap e aí mudar as mesmas opções, ó, que a gente está trabalhando. Então você pode escolher tudo isso no seu texto, tá? Não só a parte da frente, ó, como a parte de trás também. Você vai ver que se eu aumento aqui o radius da parte da frente e não aumento de trás, o meu texto fica meio que maior, né? Aqui na parte da frente, tá vendo? Ele fica bem mais projetado aqui para essa frente. Aqui fica maior, quanto aqui fica menor. Eu sei, esses desenhos que eu faço não ficam nem um pouco interessantes, mas eu acho que dá pelo menos para entender. Então essas são as opções que você pode escolher na hora de você trabalhar com o seu cap. Um pouco mais para baixo você tem fillet type, onde você pode colocar como vai ser esse fillet que você escolheu. Se for linear, é reto. Se você tem o convexo, você tem o côncavo, você tem o half circle, né, o circle, acho que é circle que fala, me perdoe. Então você tem várias opçõezinhas na hora de você trabalhar. O que esse cara faz? São estilos para essa parte do seu fillet. Geralmente eu gosto da parte de convexo. Depois você tem também a opção de Phong Angle. O Phong Angle é meio complicadinho de entender, mas o que ele faz? Ele suaviza a divisão de polígonos que a gente tem. Então eu não tenho aqui, por exemplo, a quantidade de steps, ó. Eu estou com steps 1. Só um detalhe importante aqui, tá? Além do steps 1, eu mudei a opção, lembra dos displays? Eu uso sempre essa, ó. Gorge Shading Lines, lembra? E eu tenho também o Gorge Shading. Para você trocar para esses caras, é só apertar a letra N. Se você aperta N e depois a letra B de bola, ele mostra o Gorge Shading Lines. Se você aperta N e depois a letra A, ele muda para essa opção. Por isso que está sendo meio rápido quando eu faço isso, é porque eu mudo para linhas e mudo para suavização, tá? Então esse é um atalhinho. Mas na dúvida, vai no display, eu fico sempre nessas duas, só para te mostrar isso aqui. Voltando para as opções de Extrude, aqui ó, nessa opção de Phong Angle, eu mostrei que ele vai suavizar o meu texto. Então se eu coloco aqui a subdivisão, por exemplo, ó, 2, 3, 4, 5, tá bem suave. Se eu venho no Phong Angle e coloco valores aqui, tipo 1, 2, 3, 4, 5, ó, ele deixa bem definido isso aqui para mim, bem marcado. Se eu vou aumentando o Phong Angle, tá vendo que ele suavizou bem? Então é isso que ele faz. Na dúvida, deixa como Reset to Default. E ele usa 60 graus para fazer isso, tá? Então se você quer, isso aqui na verdade está dizendo se você quer suavizar ou não essas bordas que a gente acabou de criar. Mas embaixo você tem a opção de Constrain. Se você clica em Constrain, o que ele faz? Aqui ficou meio cagado, eu sei. Mas o que ele faz? Ele vai tentar usar as opções que você colocou aqui, né, de fillet cap, junto com os steps e radius, só que ele não vai aumentar o tamanho do texto. Então se eu venho aqui ó, na quantidade de steps do meu texto ou do radius, ó, ele projeta para frente. Ele não vai pegar o meu texto ó, e aumentar de tamanho como ele faria se não estivesse com Constrain, beleza? Então essas são algumas opçõezinhas que você tem. Outro detalhe muito importante, antes de fechar esse vídeo, que já está um pouco longo, mas é o seguinte, se você quiser manipular esse texto, por exemplo, o meu texto já está com Extrude, está bonito, está da hora, quero rotacionar. É simples, você pode selecionar o Extrude, né? Essa opção aqui de Extrude. Com ela selecionada, vai com a ferramenta de rotação, clica no texto e você pode girar no ângulo que você quiser. Agora um detalhe muito importante, se você tem um texto e nele você aplicou o Extrude, não mova, né? Não manipule o seu texto com a opção de texto selecionada, porque se liga na cagada que acontece, ó. Tá vendo? O Extrude fica sempre no eixo Z. Então fica um extrude meio distorcido. Isso aqui, para algumas coisas é legal, para outras não. Então sempre toma cuidado em quem você quer manipular. Se você manipula o extrude, manipula todo mundo e também a extrusão. Se você manipula só o texto, ele manipula só o texto e o extrude fica essa coisa estranha aqui.